gente segue acompanhando as repercussões da invasão russa à Ucrânia. Agora a gente fala ao vivo com o professor sênior de agronegócio no INSPER, Marcos Yancchi. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Um ótimo dia para você. Bom, trazemos aqui todo o cenário geopolítico desde o início aí dessa manhã e todas as repercussões que vem acontecendo. A gente já vinha falando sobre a questão dos fertilizantes e como esse mercado já vinha sendo bastante impactado e, claro, a questão também do petróleo, né? Hoje atingimos aí, nos últimos 7 anos, ultrapassamos o valor dos $100. Ou seja, repercussões que a gente traz aqui para o nosso agro brasileiro bastante fortes, né? Quais são essas de primeiro impacto na sua avaliação? Bom, eu acho que a repercussão maior, de fato, está na própria insegurança gerada por uma guerra que não deveria existir, né? Espero que não vire uma guerra de fato, né, Renata? Quer dizer, eu acho que esse conflito é um conflito antigo, como você sabe, teve a invasão da Crimeia alguns anos atrás, e se você voltar lá nos anos 30, né, foi o momento mais terrível das relações Rússia-Ucrânia, quando a Rússia confiscou os grãos da Ucrânia, e 7 milhões de ucranianos morreram de fome, né? Quer dizer, então foi na época lá do Stalin, né? E ele estava forçando a industrialização da Rússia e foi lá e tirou os grãos da Ucrânia. A Ucrânia é um país extremamente rico em agricultura, né? Eles têm terras muito férteis, com muita matéria orgânica e, obviamente, todo mundo cobiçou aquela terra, desde lá do Hitler e agora também essa questão lá com a Rússia, né? Então, é um conflito muito antigo, que volta agora com bastante força e que pode ter impactos nesses mercados todos, né? Principalmente na volatilidade de preços internacionais, com essas altas que a gente vai assistir agora, mas também no próprio abastecimento de produtos como trigo, milho, né, e outros cereais para o mundo, né? Porque você sabe que essa região é uma região extremamente importante, não só na produção, mas cada vez mais na exportação de commodities agropecuárias. Então, vai ter impacto, sim, sobre o Brasil. Ou seja, no mercado internacional de grãos, a gente já pode começar a assistir isso, né? Temos custos de produção que podem vir ser aumentados significativamente com o preço do petróleo e, claro, mais aperto no caso dos fertilizantes. Agora, qual que é o desdobramento, né, na sua avaliação, com toda a sua experiência, enfim, expertise, que pode vir a acontecer de um lado mais cético e de outro um pouco mais otimista? Bom, em primeiro lugar, eu acho que esses impactos são realmente efetivos. Então, esse aumento de custos fruto do aumento lá do petróleo sem dúvida, é um problema global que pode acontecer, mas resta saber se esse conflito vai ser curto ou longo, né, Renata? Agora, o que pode acontecer em cereais é bastante importante, porque Rússia e Ucrânia respondem por 1/4 do comércio mundial de trigo, por exemplo, né? E, por exemplo, se você pegar aquela região toda do norte da África e do Oriente Médio, né, os países islâmicos, eles hoje 50% do que eles importam de trigo vem de Rússia e Ucrânia, né? Então, ali pode ter um impacto inflacionário importante, né? Eu acho que esse é um fenômeno bastante forte que pode acontecer se o conflito for mais longo, né? Agora, o que eu vejo aí, quer dizer, para a gente, no curto prazo, para o produtor rural, ele vai contar com preços mais altos, né? Não tem dúvida, e isso é positivo para ele, né? Agora, se o conflito for duradouro, se isso gerar problemas internacionais, aí eu acho que todo mundo sai perdendo. Agora, professor, falando um pouco sobre posicionamento também de duas importantes nações, né, para a gente trazer aqui para o nosso assunto, que são os Estados Unidos e, por outro lado, China. A China, de certa forma, como uma aliada de Putin, está mais cautelosa, digamos assim, a nível de informação e a nível de posicionamento. Estados Unidos já divulgando desde a madrugada que terá, sim, uma ação importante junto a seus aliados em resposta a essa invasão. Como é que a gente vê esse posicionamento e a leitura que a gente faz dessas duas grandes potências? Então, eu acho que a leitura correta a ser feita é a gente saber se esse é um conflito regional ou vai se tornar uma questão global, certo? Enquanto for regional, o impacto virá das sanções, dos bloqueios, eventualmente do resultado dos bombardeios sobre a infraestrutura, quer dizer, vai ser uma coisa
que pode ter impacto no agro localizado em alguns produtos, principalmente na área lá de cereais, que é onde esses países são mais fortes, né? Agora, se esse conflito ganha uma escala maior, né, aonde entra a Europa, onde entra Estados Unidos e China, certo? Porque você sabe que o grande risco do mundo de hoje é que ele está excessivamente polarizado, né, em todas as áreas, inclusive na geopolítica. Então, a visita que o presidente da China fez ao Putin, falando de relações especiais e sem limites, né, sem precedentes e sem limites, pode significar o aparecimento aí de uma aliança Rússia-China, né, que já está forte hoje em diversas áreas, e os americanos também têm feito as alianças deles, e isso tudo, então, aí pode ter um impacto muito maior, né? Você sabe que, por exemplo, só para dar um exemplo para você, certo? A China, ela quer diversificar a oferta, a compra de soja dela, que hoje depende demais de Brasil, Argentina e Estados Unidos. Eles estão estimulando fortemente a Rússia e outros países do leste europeu a plantarem soja e outras oleaginosas para diminuir a dependência pelas Américas, né? Se isso se transforma com o tempo em esquemas de comércio administrado, quer dizer, não é mais o livre comércio, não é mais a competição que gera comércio, mas é a vontade política dos governos, né? Isso pode ter impacto futuro, sim, sobre a gente, né? E realmente esse risco de comércio administrado já vem há algum tempo, né? Você deve se lembrar que há uns anos atrás, Estados Unidos e China assinaram aquele acordo, né, estabelecendo comércio bilateral, regras de comércio bilateral na guerra comercial proposta pelo Trump, né? Você sabe que a Organização Mundial de Comércio está muito fragilizada sem o funcionamento do órgão de apelação. Então, isso, quando a gente vê o potencial global que pode existir de uma aliança, por exemplo, entre a Rússia e a China, com os Estados Unidos lá do outro lado e os seus aliados, isso, para mim, significa riscos de administração de comércio e aí entra fatores geopolíticos dentro do comércio, né? A gente vai ter aí o que eu chamei, em um artigo que eu fiz recentemente, de a nova geopolítica do agro, né? Que é essa questão das alianças que vão se construindo em função de interesses específicos e políticos dos países, né? Então, mas isso tudo a gente está aqui fazendo uma elucubração, porque vai depender muito dessa questão ser uma questão regional, localizada entre Rússia e Ucrânia, ou isso ganhar outras dimensões a partir, por exemplo, de um processo de bloqueios e sanções, ou mesmo de maior conflito envolvendo as outras grandes nações do mundo. Perfeito, professor. Muito obrigada. Até estendemos aqui um pouco mais do nosso horário, mas a gente vai continuar repercutindo aí a sua entrevista ao longo de toda a nossa programação e com certeza falaremos aí em outras oportunidades. Obrigada, como sempre. Bom dia.